Para que serve uma cidade? Pra gente se conectar. Criar movimento. Para a gente crescer, evoluir. Ela precisa provocar os cidadãos a saírem de suas casas para se encontrarem. Serve para a gente entender o lado bom e o lado ruim do ser humano. Eu nasci em João Neiva, cresci ali. Eu morei em Vitória durante a minha graduação, em artes plásticas, que eu fiz na UFES, mas depois eu voltei, assim, no final de 2013, eu voltei para João Neiva e fiquei, assim. E dali eu fui começando a instalar um micro ateliê. Eu nasci na cidade de Guarapari. Eu nasci em um bairro bem periferia chamado Jabaraí, que é um bairro que é cortado por um manguezal. Então, realmente, eu nasci na beira do manguezal. Meu pai era dono de cinema e meu pai era mágico, fazia truques de mágicas. E, enfim, eu sempre gostei dessas coisas, cinemas e mágicas e artes. Olha, pra ser muito honesta, assim, a minha mãe é uma pessoa muito ligada à cultura, né? Minha mãe foi produtora cultural, artista popular, educadora. Então, eu sempre tive muito envolvida nesses movimentos, assim, principalmente no Rio de Janeiro, ali. Eu sou de 92, né? Então, um momento que tinha muita efervescência cultural no Rio, né? Então, eu sou meio filha desses movimentos, assim. Então, tive muito dentro disso, cresci ali. Teatro, arte, cultura negra, cultura de rua. A importância de Vitória no processo criativo e no começo de tudo, assim, né? Primeiro, gravando vídeo com os amigos, a gente usava locações aqui de Vitória muito conhecidas, né? Sempre gravando vídeos na UFES, perto do mangue. A paisagem sempre foi muito presente, assim, é quase que um personagem, né? Que Vitória, já no Irmão de Jorel e no Carlo, né? A gente gosta muito, diretamente e indiretamente, né? Porque muita coisa vem do inconsciente, mostrar alguns lugares, acho que alguns personagens, coisas que estão, personagens reais e surreais, né? Dessa cidade, eles acabam participando muito, né? Das histórias que a gente conta, né? Eu acho que não tem muito como você criar alguma coisa se não for com as suas experiências pessoais, né? Dos lugares onde você passa, das pessoas que você conhece. E aí vai se construindo alguma coisa nova, né? Assim, mas sempre do que a gente vive, do que a gente vê, do que a gente ouve. Então, o que eu tenho de mais original? O que eu tenho que pode fazer minhas obras serem únicas e ter um diferencial? É cantar minha aldeia. Aí tem essa coisa, canta sua aldeia, encantará o mundo. Então, se eu for fazer um filme de zumbi, eu tenho que fazer ele em alguma coisa que eu tenha especial, em alguma coisa que eu tenha bonito. O que é o manguezal? Bem, hoje em dia eu moro em São Paulo, né, na capital, mas eu sou de Manaus, Amazonas, e eu nasci num contexto que lá na nossa região a gente chama de contexto ribeirinho. Antes de vir para São Paulo, no final da pandemia, eu passo no Pará. Eu passo a pandemia toda no Pará, no lockdown no Pará. Morando lá, eu fui expandindo mais sobre o meu trabalho artístico e o meu trabalho de design, e o meu trabalho de educação também. E, consequentemente, eu fui acabando viajando para outros lugares. E aí, pensando a cidade, cresci mesmo, vendo as minhas vizinhas, tendo renda mesmo, bordando pano de prato, toalha de mesa, sabe? A minha mãe também, por muito tempo, ela fazia ponto cruz e vendia. Então, acho que tem essa influência, obviamente. Essa relação com a cidade, para mim, sempre foi muito natural e muito direta, né? Estudei em colégio público no ensino médio também, num colégio federal, que é um colégio muito conhecido por lutas por educação, né? Então, passeata na rua, pelo passe livre, né? Todos esses acessos foram coisas que também foram me trazendo para a cidade e para viver a cidade e para brigar por uma cidade que fizesse sentido. A gente, como trabalha com o Irmão de Jorel, buscando muito nas fotos de família essas inspirações, a gente também acaba se inspirando em objetos guardados, em momentos aprisionados na memória. No caso do Irmão de Jorel,
eu lembro de ter colocado uma ponte inacabada e depois lembrar que a terceira ponte ficou durante muito tempo pela metade, né? E no caso da Corda Carlo, a Montanha Solange, eu lembro de olhar para o Mestre Álvaro e para a Pedra dos Olhos e ficar imaginando um personagem. Uma coisa que para mim é muito importante, e eu como fã de filmes de fantasia dos anos 80, sempre foi muito frustrante a questão de eu não ter identificação com as pessoas que estão passando por aquelas histórias incríveis. Então sempre é um colégio americano que é completamente diferente da escola onde eu estudava, com casas americanas ou japonesas, que era uma coisa completamente diferente. E eu nunca via um herói brasileiro de periferia enfrentando coisas fantásticas, né? Eu quero fazer um filme de fantasia, que é um tipo de cinema que é muito feito lá fora, tal, mas eu quero muito trazer isso para a minha realidade, para que as pessoas, os jovens, as crianças que vejam agora possam ter uma identificação. Isso sempre foi um desejo muito grande meu. Eu voltei também pensando que seria importante para minha obra, sabe? Mas imagino que eu vou carregar esse lugar para onde eu estiver, né? Quando eu saio para fazer uma residência artística, por exemplo, de algum modo a cidade vai comigo, as montanhas vão, as águas vão, as nuvens, que é o que me interessa na cidade, assim, de verdade. Eu não tenho muito interesse pelo que tem calçamento, pelo que tem vendas, enfim. Meu interesse é mais pela parte do chão de terra, pelas pedras, pelos galhos, por observar as nuvens lá. Eu acho tem uns lugares altos lá em João Neiva, assim, que eu vou e fico meio que sozinho ali, que eu gosto muito de observar as formações das nuvens, assim. Acho que tudo isso influencia de fato no meu trabalho. Não é um apego pela cidade, assim, tipo, não vou sair daqui nunca. Não é isso, assim, sabe? Pra mim tá tudo bem ficar ali. Se eu tiver que ficar ali pro resto da vida, pra mim tá tudo bem. Não tenho grandes ambições, não quero mais do que eu tenho. O que vier, tá bom, assim, sabe? Acho que se der pra viver dignamente, assim, se alimentando bem, pagando o que é básico e ainda conseguir, né, viver, ter o entretenimento, usufruir dos equipamentos culturais, enfim. Não preciso muito mais do que isso. A gente está pensando nesse lugar de transformação e de colocar, o que a gente está fazendo é isso aqui. O que a gente faz é isso aqui, enquanto pessoas pretas, a gente está produzindo esse tipo de excelência. Então, eu espero que a gente possa estar nos espaços, estar nos lugares, né, ser chamado para falar sobre isso, né, ser documentado. Que a gente também possa criar histórias ficcionais e que revelem os milhares de universos que a gente está inserido, né? Então, por exemplo, esse ano a gente lançou o Ruth nos cinemas, Diálogos com Ruth de Souza. E aí, no dia que a gente fez uma pré-estreia na Cinelândia, na praça pública, para, sei lá, centenas de pessoas, no mesmo dia que ela estreou no Municipal. Então a gente botou um telão gigante na frente do Municipal. Foi super emocionante. Estar na rua, poder exibir esse filme, contar para as pessoas dessa mulher, né, que muita gente... Ruth de Souza, acho que eu já ouvi falar. Não conheço. Aí quando vê a foto, não, eu conheço sim. Eu acho super importante pensar nesse lugar da arte como esse espaço de democracia mesmo, de existência, porque a realidade dos povos originários no Brasil, ela é muito plural, né? E eu acho que quanto mais artistas indígenas demarcarem esses lugares, mais mostra essa diversidade, né? Porque o propósito da colonização, desde o início até hoje em dia, é dizer que a gente existiu e que não existimos mais, né? Esses espaços, eles não foram criados para mim estar presente, né? Mas eu sinto que é importante eu estar nesses lugares porque alguma outra menina ou alguma outra criança ou alguma outra mulher vai olhar para a minha arte, vai se identificar e vai entender que faz parte daquele território. Trabalhar com grafite, trabalhar com muralismo foi nesse sentido mesmo,
de demarcação, porque aconteceu um momento que eu ficava assim, eu acho que já deu, né, de eu ficar reclamando e não fazer nada, então vou fazer. Porque assim, um mantra que a gente escuta em boa parte do país é: aqui não acontece nada, aqui a gente não é valorizado, aqui as coisas são muito difíceis e tal. Então, quando a pessoa entende que essa reclamação, ela não te leva a lugar nenhum. Então, se você entender que o reclamar não é o caminho e você entender, às vezes, a riqueza que você tem ali, talvez o lugar que você tenha seja o melhor lugar. Eu acho que a gente tem realmente que sair de casa para ver essa cidade viva, né? Acho que a cidade, ela tem sempre coisas que ajudam e outras que dependem da gente, né? Então acho que a cidade que a gente quer depende de cada um de nós mesmo. E é preenchendo os espaços que ela tem e requisitando o que falta. Você sair da cidade, que você vai parar em outra cidade. E aí é nessa volta para a sua cidade original que você vai sentir a diferença de que aquela viagem ou aquela transição, aquela mudança fez para a sua vida. É só voltando para sua casa que você vai entender a mudança que aconteceu em você e na cidade. E aí, às vezes, você vai entender aquela cidade que te fez sair daqui, você vai valorizar mais, é na volta que você valoriza, né? A cidade que você deixou para trás. Eu acho que eu circulei e circulo muito a cidade do Rio de Janeiro, inclusive é isso, né? Eu começo a trabalhar com audiovisual em São Paulo, vou para lá, fico morando lá e depois volto, né? Porque sou muito ligada à minha cidade, né? Então, tanto em São Paulo quanto no Rio, você vai sair da sua casa e você vai atravessar, e você vai pegar um ônibus, um metrô, e você vai ver uma cena na rua, e você vai chegar na produtora e vai conversar sobre a cena que você viu. Então eu acho que sim, a cidade é lugar de inspiração, de troca o tempo todo, né? E eu acho que essa questão de você poder olhar para a sua cidade, entender a potência criativa que existe ali, ela é muito grande. Olha, eu acho que a cidade, ela precisa ter menos farmácias. Uma cidade cheia de farmácias, e a academia é importante ter também, mas será que precisa de tanto? No lado bom, lado ruim, né? Do que as pessoas podem produzir, de bom e de ruim, tanto da cultura, de se ajudar, quanto do lixo, da poluição. Eu acho que a gente precisa de mais livrarias, mais lugares culturais, mais lugares que chamem as pessoas para elas saírem de suas casas, para a gente combater essa parte ruim da tecnologia que deixa todo mundo acomodado e meio passivo. Então acho que a cidade, ela é o retrato do ser humano, de tudo que a gente tem de bom e de ruim. Eu acho que a cidade tem que ser para as pessoas cada vez mais, que a gente possa circular, que a gente possa ir e vir com segurança, que a gente tenha transporte para chegar nos lugares, que a gente consiga ir para mais longe e que o mais longe fique mais perto, né? Eu acho que os espaços estão precisando de delicadeza também. E transformar esses espaços muito enrijecidos em espaços mais afetuosos. Eu penso a cidade e gostaria de ocupar a cidade assim.